Olá, amigo previdenciarista, amiga previdenciarista, Salomão Boanerges. Estamos começando aqui uma série de aulas de prática previdenciária. Se você está inscrito no treinamento previdenciarista da SCA, você vai receber esse material de apoio que eu vou estar compartilhando aqui. Mas se você está acompanhando comigo ao vivo pelo Instagram nesse momento, não se preocupe, tá? Depois a gente vai repostar a aula completa com as minhas anotações no tablet em nosso canal no YouTube. Então eu quero que você agora foque em prestar atenção. Imagine que você está na aula ao vivo comigo mesmo, em sala de aula, e a gente vai trocar umas ideias aqui muito relevantes para que você possa faturar já no mês de janeiro com aposentadorias R$ 10.000, pelo menos. Isso é possível? Sim, é possível. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse, todo mundo estava fazendo, tá? Então a nossa ideia aqui é trazer para vocês estratégias de prática previdenciária. Sabe a estratégia que funciona, que dá resultado, que coloca dinheiro no seu bolso e te ajuda a ajudar outras pessoas no INSS? É o que a gente vai trazer aqui para vocês. Se você ainda não me conhece, está chegando agora, eu sou Salomão Boanerges, sou advogado previdenciarista, especialista em INSS. Fui servidor do INSS por 10 anos, analisei mais de 14 mil processos enquanto fui servidor do INSS. Saí do INSS no meio da pandemia, de lá para cá nós construímos aí uma carteira de 430 e poucos clientes, espero dobrar muito mais esse ano, 2023, e o nosso projeto aqui é compartilhar com você estratégias que funcionam. Então, bem-vindo, bem-vinda, eu espero que você goste, eu não quero tomar do seu tempo, então a gente vai direto ao ponto. Mas antes de começarmos, queria pedir a você que está me assistindo ao vivo, que já deixa o seu joinha, que tira um print desse seu professor, e uma das primeiras técnicas para que você consiga faturar R$ 10.000 ou mais todos os meses com prática previdenciária, muito simples, que você pode fazer agora, é tirar um print aí do seu celular, da minha imagem, tá? E aí você vai postar no YouTube não, nos seus stories, e no seu status do WhatsApp, stories e status do WhatsApp, e você vai colocar a seguinte frase. Isso já é prática, tá, gente? A gente não vai ficar aqui firulando, procurando chifre em cabeça de cavalo, não. Se você quiser aplicar, você aplica. Se você não quiser aplicar, não aplica. Primeira coisa, tira o print do professor. Vou até desativar rapidinho aqui os comentários para você tirar esse print. Isso é prática mesmo, já é para você botar mão na massa. Tira o print. Tirou o print, ó, 3, 2, 1 e... E aí você vai escrever no texto mesmo do Instagram, no texto mesmo lá do WhatsApp. Eu sugiro que você escreva no Instagram e baixe a imagem do Instagram depois que você editar. Você vai escrever o seguinte comentário. Em recesso, me capacitando para atender meus clientes do INSS. Só isso. Você tem que plantar todos os dias essa semente na cabeça do seu possível cliente, tá? Qual é a semente? A semente de que você atua com prática previdenciária. As pessoas não irão lhe contratar se elas não sabem que você atua com prática previdenciária. Esse é o primeiro princípio para que você consiga bater os R$ 10.000 por mês com prática previdenciária. Um outro ponto inicial que a gente vai tratar nesse início aqui, nesse nosso começo de conversa, antes de eu entrar na matéria aposentadorias e tudo mais, é o seguinte. Você tem que ter meta. A meta é os R$ 10.000. Eu quero que você fature R$ 10.000 pelo menos todos os meses. Mas talvez no seu primeiro momento você vai faturar 1.000, 2.000, 3.000 até chegar nos 10, tá? Então a gente vai fracionar o objetivo para que a gente consiga alcançá-lo sem desistir dele. Para quem está assistindo aqui no YouTube dá para ver, mas eu vou virar a câmera aqui no Instagram e essa frase aqui, ela fica aqui para me lembrar sempre. Se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Você estaria muito melhor se você tivesse pegado firme desde o ano passado e hoje tivesse um ano que você estivesse fazendo o que você vai aprender aqui. Mas o tempo passou, o leite derramou, a gente vai pegar daqui para agora. Se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. Primeira técnica foi passada aí para você. Então, se você está comprometido a faturar R$ 10.000 ou mais todos os meses de 2023 com prática previdenciária, deixe o seu joinha, seja bem-vindo, pega o seu material de estudo aí agora, desconecta de outras coisas, porque na próxima hora, 50 minutos aqui, nós vamos ser intensivos no conteúdo, tá bom? Então depois você volta, você que está inscrito no evento,
tá? Isso aqui ainda não é o evento, é o aquecimento, mas eu preciso passar essas informações, vai ser muita informação, para que dos dias 16 a 20 agora de janeiro você tenha as bases para que eu possa trazer para você todas as estratégias que vão te fazer faturar R$ 10.000 ou mais todos os meses com prática previdenciária. Tamo junto? Se estamos juntos, já comenta aqui. Tamo junto, professor. Bom, o tema da aula de hoje é aposentadorias concessivas. E se a aposentadoria já é algo complexo para quem já atua há alguns anos na prática previdenciária, imagine aí, né, se você está começando. Alguém perguntou aqui, é melhor acessar pelo YouTube. No ao vivo a gente não está transmitindo no YouTube, não. No YouTube a gente vai botar gravado, editado, bonitinho. Daqui a pouquinho vai estar lá, tá bom? Então fica aqui comigo no Instagram, vai prestando atenção comigo, vai tomando nota aí. E esse material de apoio vai estar para quem se inscreveu na semana do Previdenciarista 10K. Mas vamos lá. Aposentadorias concessivas, começando a partir de agora. O que é uma aposentadoria concessiva? O que são aposentadorias concessivas? Aposentadorias que vão ser concedidas, que vão ser aprovadas no INSS. Mas elas não vão só ser aprovadas, elas vão ser aprovadas em tempo recorde. E o que é tempo recorde? Em 30, 60, 90 dias, essas aposentadorias, nós queremos que elas estejam concedidas a partir do seu requerimento, a partir da sua DER. Para isso, eu vou passar algumas técnicas bem práticas que, se você souber aplicar, você vai fazer com que isso aconteça não só nas aposentadorias, mas também nos requerimentos que você fizer no INSS, porque a dinâmica é a mesma. Cada tipo de requerimento tem suas especificidades, mas o plano de fundo que faz esses processos andarem rápido no INSS é o mesmo, tá? Então, vamos fazer aqui um plano geral. A gente tem 2 tipos de aposentadorias. Então, anote aí, tipos de aposentadoria. Tipos de aposentadoria, tá? Tipos de aposentadoria. Quais são os tipos de aposentadoria que nós temos? Os tipos de aposentadoria que nós temos. Nós temos as aposentadorias que são aquelas aposentadorias programadas, tá? Programadas. E nós temos as não programadas, tá bom? Então, aposentadorias programadas e as não programadas. Quais são os 2 tipos? Programadas e não programadas. As programadas são as que não são decorrentes de incapacidade. Então, na verdade, a não programada é aposentadoria por incapacidade permanente. Concorda comigo? Então, aposentadoria por incapacidade. Essa aposentadoria por incapacidade, ela vai ter algumas especificidades, tá? Incapacidade. Ela vai ter algumas especificidades, daqui a pouco a gente fala delas. Mas a gente vai focar nesse começo de aula, tá? Nas programadas. E existem vários tipos de aposentadorias programadas, tá? Mas basicamente toda aposentadoria programada ou vai ser a por idade ou vai ser por tempo de contribuição. Salomão, mas eu já sei que depois da reforma da Previdência, as aposentadorias, ela só existe agora é a aposentadoria programada. A gente não tem mais aposentadoria por idade, a gente não tem mais aposentadoria por tempo de contribuição. Verdade, não temos para os novos filiados. Mas a gente, em janeiro de 2023, a gente está trabalhando em 23, em 24, em 25, até 2030, 2031, 2032, a gente ainda vai pegar muita gente que não vai estar dentro aí exatamente da nova aposentadoria programada e vai ficar aí dentro das regras de transição. E eu quero que você saia dessa aula com um passo a passo para você prospectar o cliente certo, fechar com esse cliente, transformar esse cliente, né, no seu faturamento de R$ 10.000 por mês aí, tá ok? Então vamos lá. Aposentadorias programadas. As aposentadorias programadas a gente vai ter aquela regra básica de carência, 180 meses de carência. Como assim 180 meses de carência, mês a mês, pagando INSS sem interrupção? Não necessariamente sem interrupção, mas sem interrupção da qualidade de segurado também não necessariamente. Você não precisa estar em qualidade de segurado para que o seu cliente ele receba ali o benefício de aposentadoria. O que ele vai precisar é de 180 meses de carência. E carência, vale lembrar, é mês a mês. Eu não pago carência
de uma vez. Eu posso pagar 30 anos de tempo de contribuição hoje, mas eu não posso pagar 30 anos de carência de uma vez só. Percebe? Tenho que pagar mês a mês. A carência ela tem uma especificidade que é: a gente só vai contar para a carência os períodos que forem pagos, ainda que pagos em atraso, sem a perda da qualidade de segurado. Anota isso porque isso é muito importante. No material que eu estou preparando para vocês, vai esses dados, tudo certinho. A gente está fazendo um PDF para quem se inscreveu na semana do advogado previdenciarista 10K. Tá? E vai só para quem se inscreveu e para quem é aluno da comunidade Previdência na Prática. Então, 180 meses de carência. Essa carência tem que ser mês a mês, não posso passar essa carência aí, perder qualidade de segurado, pagar em atraso não vai contar como carência, ok? Então preciso sempre ficar de olho nesse detalhe, tá? Então 180 meses de carência. Toda a aposentadoria, com exceção da por incapacidade, vai ser 180 meses de carência. E se for aposentadoria por incapacidade, tá? Em regra, 12 meses de carência. 12 meses de carência, com algumas exceções, quando a gente vai ter uma incapacidade que está prevista, né? Como aquela que afasta a necessidade de carência. Exemplo de acidente de qualquer natureza afasta carência, né? Ou uma das doenças previstas no rol de doenças que afastam a carência. Então, a gente tem uma lista de doenças que afastam a carência. Então, vamos lá. Se a gente não está tratando da aposentadoria por incapacidade, a gente vai ter que ter 180 meses de carência. Então, quando eu atender o cliente, eu falei para vocês, nessa aula, nós vamos ver do atendimento ao cliente a concessão do requerimento, ok? Então, imagine que você vai fazer já nessa semana o seu primeiro atendimento ao cliente aí, alguém indicou, você falou que fazia previdenciário e agora você vai ter que atender esse cliente. Primeira coisa que você vai ter que observar nesse cliente é a carência. Então, a carência é o primeiro ponto que você deve considerar, tá? Como é que eu sei se ele tem 180 meses de carência? Basicamente, você vai olhar lá se ele tem os 15 anos de contribuição. 15 anos, 180 meses de carência, tá ok? Ok, esse é o primeiro ponto que você vai olhar. E eu ainda vou ensinar uma técnica para você que mesmo que você não saiba operacionalizar, tá? Não saiba fazer o requerimento, tenha muitas dúvidas, você vai conseguir fazer esse requerimento em parceria. Então a gente vai te ensinar aqui ainda nesse nosso bate-papo aqui. Então 180 meses de carência é o requisito 1, tá? Da aposentadoria, ok? 180. Salomão, mesmo que o meu cliente ele se aposente por tempo de contribuição, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, para quem já tem direito adquirido até novembro de 2019, 11 de novembro de 2019, ela continua valendo. Ou para aqueles que se enquadram em uma das regras de transição, tá? Então, pedágio de 50%, pedágio de 100%. Como é que fica 180 meses de carência também? Sempre foi assim, gente. Sempre desde 1991 é exigido 180 meses aí de carência. Tá joia? 180 meses de carência. O que é que a gente vai precisar observar? No segundo momento, eu estou focando agora na idade. Nós estamos em 2023. Se o seu cliente fez 180 meses de carência em 2023, se ela for mulher, ela vai precisar de 62 anos de idade. Acabou aquele negócio, a tabelinha, tal, não sei o que. Eu vou dar para vocês uma tabela completa para que vocês olhem, né? Se o seu cliente, por acaso, teria direito a se aposentar com menos de 62 anos, isso se ele for mulher, tá? Mas essa tabela agora ela deixa de ser uma exigência porque todo mundo agora é 23 a 62 para mulher, 65 para homem, tá? Então, para homem já era 65 anos. Então, se eu sou homem, 65 anos ao se aposentar. Se é mulher, 62, tá joia? Então, a gente vai sempre observar carência, 180 meses, idade, se for homem, 65, se for mulher, 62. Essa é a aposentadoria programada atual. Ela mesclou a necessidade de tempo de contribuição mínimo e idade, tá? E aí, qual é o tempo de contribuição mínimo que eu preciso ter? Salomão, você falou que é 180 meses de carência, você falou que é 62 de idade para mulher, 65 para homem.
E tempo de contribuição mínimo, porque agora tem que ter um tempo de contribuição mínimo também, né, para poder aí se aposentar. Então eu vou ter que ter esse tempo de contribuição aí de 30 anos mulher, 35 anos se homem. Salomão, quer dizer que se o cara tiver com 62 anos e ele não ele não tiver ali pelo menos os 180 meses de carência, ele não e 30 anos de contribuição se for mulher, ele não se aposenta? Não, calma, para você não ficar confuso. É porque quando a gente vai para a aposentadoria programada, ela vai exigir a idade mínima, né, de 65 anos, um tempo de contribuição. E onde é que entra agora esses 30 anos se for mulher e 35 anos, né, se for homem? E só se aposenta se tiver 35 anos se for homem, se 35 anos se for mulher? Não, continua se aposentando com 180 meses de carência. A gente vai ter os 20 anos para o homem, é o corte mínimo para a gente fazer o cálculo, e os 15 anos para a mulher é o corte mínimo para fazer o cálculo. Tá? Mas a gente, a partir de agora, a gente vai sempre estar procurando essa idade. Tá? 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Tá ok? 180 meses de carência. Tá? E uma pergunta importante aqui da Gilda é: quem já tinha tempo antes de 2019, o cálculo antigo da aposentadoria é mais vantajoso? É mais vantajoso? Ela pode optar pela antiga, se for mais vantajosa? Entram salários pós 2019? É isso aí, agora a gente vai responder essa pergunta, ela é muito interessante. Mas antes de eu continuar, você que está chegando agora, a gente está falando de aposentadorias concessivas. Eu estou na parte em que estou explicando para vocês quais são os requisitos básicos que você vai ter que procurar no seu cliente para você poder aposentá-lo. Tá dando para entender? Deixa o joinha aí, se estiver gostando, por favor, comenta o que é que você está achando aqui da nossa aula. Pronto. Cliente chegou, sentou na minha mesa. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso observar um conjunto de documentos que eu vou solicitar desse cliente. Tá? Esse conjunto de documentos vai facilitar a sua vida para você fazer a análise, vai facilitar a sua vida para que você possa encaminhar o processo para um parceiro fazer. Então, por exemplo, imagine que você é meu parceiro aqui no nosso escritório. Você captou o cliente, você prospectou esse cliente, você atendeu o cliente, né? Você já tem que me passar dentro do nosso esquema aqui de parceria o cliente pronto, o processo redondo para que eu foque no mérito. Você vai fazer a parte operacional. Então aqui a gente já entra na parte de como você vai operacionalizar, você vai atuar no previdenciário, mesmo com pouca experiência, com essa aula que eu estou passando aqui para que você possa chegar nos 10 mil por mês com prática previdenciária. Então veja bem, você vai precisar, né, olhar, primeira coisa, primeiro documento que você vai olhar desse seu cliente, não é bem um documento, é uma base governamental, que é o CNIS. Né? Então você vai olhar o CNIS desse seu cliente, tá? Você vai observar quais são os períodos que eu vou ter, anote aí, lacunas, tá? E quais são os períodos que eu não vou ter, que eu não vou ter no CNIS. Como assim períodos que eu não vou ter? Você sempre tem que perguntar para o seu cliente, anote. Seu João, Dona Maria, todos os períodos que você trabalhou na vida estão nessa listinha aqui? Mostra a listinha para o cliente. Pergunta para ele, conversa com esse seu cliente, tá? E aí ele vai falar, não, ó, tem um período que eu trabalhei na padaria São Jorge que não tá. Esse período aí, ó, que tá dizendo aí que eu trabalhei de 1984, né, até 97, na verdade não foi 97, eu fiquei lá até 2000. Eu tenho aí uma reclamatória trabalhista que a gente ganhou, inclusive, e aí ele vai contar a história para você. Então você, nessa entrevista com o cliente, nesse momento, você vai colher informações. Você não vai dizer ao cliente o que ele precisa fazer, nem como ele vai fazer. Não faça isso, tá? Principalmente se você não cobra consulta. Você vai ouvir o cliente. Tem um ditado aqui
que eu acredito que é em qualquer lugar, mas aqui eu vi aqui na Bahia que a gente tem duas orelhas e uma boca. Por quê? Porque é para você ouvir mais do que falar. Então, no atendimento ao cliente, você vai ouvir, você vai colher informações, você vai montar um dossiê de informações desse seu cliente. Então, você nesse dossiê que você estaria montando, você falaria assim: olha, cliente informou que o período que faltam 3 anos aqui. Então, se faltam 3 anos, você vai ter que olhar, foi empresa, foi contribuição individual. Nesse caso, no nosso exemplo, foi uma empresa, ele tem uma reclamatória trabalhista, então você vai ter que correr atrás dessa reclamatória trabalhista, você vai ter que observar os requisitos ali, vai ter que ver se foi acordo para ser contado ou não no INSS aquele período, né? Se foi acordo, não vai valer, mas se não foi acordo, se houve julgamento de mérito mesmo, aquele período vai integrar o tempo de contribuição do seu cliente, aí você vai seguir o passo a passo para fazer contar, tá? Então, aí vai falar: ó, fulano, e você sempre trabalhou na cidade ou você trabalhou na roça também? Presta atenção, pessoal, que isso que eu estou falando aqui para vocês são coisas que vocês vão aplicar em qualquer tipo de requerimento. Não importa, do salário maternidade à pensão por morte, você vai sempre passar por esse beabá, tá? Se você entender isso, nossa, você vai ver que o seu atendimento vai ficar muito mais fluido. Então, primeira coisa, olhou o CNIS, olhou o que não vai ter no CNIS, olhou as lacunas. O que é lacuna? Ah, eu tenho lá um vínculo aberto. Vínculo aberto é o quê? O cara entrou em 1997 e não tem data de saída, não tem data fim. Entrou em 2015 e não tem data de saída. Está em aberto, precisa fechar. Você vai pontuar no seu estudo de caso, ó, precisa fechar esse período, eu preciso arrumar a casa aqui. Ok? Beleza? Tá dando para acompanhar quem tá ao vivo aqui comigo. Você que tá assistindo gravado, né? Comenta aqui: professor, tá dando super para acompanhar, tá? A aula eu tô entendendo direitinho, é muito importante para mim, porque a gente tem muito conhecimento da prática previdenciária e às vezes a gente acaba falando coisas que, para mim, que tenho 10 anos de previdenciário, para um colega que já está mais à frente, é óbvio, mas para você que está começando, e o meu foco aqui é você que está começando, você que está tendo dificuldade, tá? Ou você que quer ter mais resultado e aí às vezes acabam passando por cima. Então não me deixe cometer esse pecado. Se você não estiver entendendo, você fala: professor, isso aqui ó, fiquei na dúvida. Eu não estou trazendo fundamentação para vocês aqui nesse momento. Anote aí: fundamentação não é importante no administrativo. Ai, que absurdo! Como assim? Eu preciso fundamentar. Cara, vou contar um segredo aqui para vocês. A gente fica agoniado, né? De ler IN, de correr atrás, de poxa, de não sei o quê. A maioria dos servidores não leu a IN 77, 145, 77, não vai ler a 128, não vai ler a 141, porque ele não precisa disso. O sistema dá para ele, tá? O sistema dá para ele a norma. Então a gente tem que saber agir de acordo com aquilo que o servidor precisa para ele fazer os requerimentos andarem dentro do sistema. Tá? E é por isso que eu não vou trazer aqui fundamentação. Claro, vai ser sim necessário fundamentação, a gente vai precisar conhecer, mas para esse primeiro momento aqui não é preciso essa fundamentação. Inclusive, quanto mais você fundamentar as suas petições, mais você vai fazer o servidor não ler as suas petições. Tá joia? Então vamos lá. CNIS, lacunas. O que eu não vou ter no CNIS é o que você vai perguntar para o cliente, tá? E aí você vai começar a fazer a pesquisa documental. O que é a pesquisa documental com esse cliente? Você tem quais documentos que você tem? Tem um CTPS, aí anote aí artigo 19b do regulamento, tá? Eu gosto da IN, eu estudo pela IN, eu sei que a IN é que o servidor, ele olha ali tudo. Só que a IN muda sempre, tem sempre novidade. O regulamento está lá, é fixo, é mais perene, você vai ter um estudo mais consciente. É só uma orientação que eu lhe dou para que você não fique aí na neura de ter que ler todas as INs do mundo, porque isso, na prática, isso vai gerar pouco resultado para você. Então vamos lá. Eu tenho o CNIS, depois que eu peguei o CNIS, eu vou fazer ali agora a lista de documentos que eu quero carteira de trabalho. Se trabalha na prefeitura, aí eu vou precisar de termo de posse, nomeação, concurso da prefeitura, as prefeituras que não são vinculadas a regime próprio, então elas estão vinculadas ao INSS e dá muito problema essas prefeituras porque elas não repassam para o INSS, então você vai ter que demonstrar declaração da prefeitura, tudo mais, tá? Então você vai reunir essa documentação,
tá? Reunindo essa documentação, você vai agora organizar o seu processo. Então, só um resumo rápido aqui para a gente se orientar. 180 meses de carência, idade de 62, 65, tá? Salomão, e se ele já tiver tempo de contribuição lá atrás, 2019? Salomão, e se eu conseguir demonstrar que esse meu cliente ele já tinha tempo de contribuição lá atrás, ele poderia se aposentar por tempo de contribuição, que não exige idade, não é? Em 2019, ou ele cai em uma das regras de transição. Eu posso usar isso em favor do meu cliente? Você pode, você deve, você precisa, você quer fazer isso. Por quê? Porque vai ser provavelmente muito melhor financeiramente para o seu cliente. Vale lembrar que a partir de 2019, a gente tem a regra de cálculo nova, 100% da média de todas as contribuições e não mais 80% das maiores, como era até a reforma da Previdência de 19. Né? Você vai ter ali uma aposentadoria hoje que exige uma idade mínima. Por tempo de contribuição não existe uma idade mínima. A mulher começou a trabalhar aos 18, trabalhou 30 anos, tem o tempo de contribuição no sistema, vai estar aprovado, ok? Então, esses detalhes você precisa observar para a gente tirar esse cliente das novas regras e levá-lo para as regras antigas. Tá joia? Para a gente caminhar mais um pouquinho. Salomão, você falou de aposentadorias concessivas. Quer dizer, essas aposentadorias elas vão ter muitos detalhes, mas os detalhes vocês vão ver que com o tempo você vai pegando a mão e você vai ver. É provar tempo de contribuição, é reunir a documentação, montar um bom requerimento, fazer o requerimento, sacar os atrasados e receber os seus honorários. Funciona assim. Eu estou simplificando. Tá? Mas a linha do tempo é essa, tá joia? Ok? O que mais que a gente precisa falar aqui que eu preciso que você saiba? Eu já disse para você não dizer o que nem o como no seu atendimento ao cliente. Se o cliente quiser saber o que ou como, você vai cobrar consulta, tá? Se ele não quiser saber, se ele quiser que você diga o que ou como, consulta ou ele contrata. E aí você vai ter aquelas formas de precificação. Ou você vai cobrar no êxito. E aí, se você só cobrar no êxito, eu tenho que ser honesto com você. Nosso treinamento é para te ensinar a faturar 10 mil reais por mês, né, com prática previdenciária. Ou 10 mil ou mais de 10 mil reais. Só que se você cobrar só no êxito, eu não vou conseguir fazer você ganhar 10 mil reais em janeiro. Não sei que você pegue uma boa leva de clientes que estejam com tudo pronto, tudo bonitinho, você faça o requerimento agora e tem ele concedido já em janeiro. Aí sim. Mas quem trabalha só no êxito leva mais tempo para alcançar esse resultado, porque você vai ter um tempo de plantio. Qual é o tempo de plantio? Fazer os requerimentos, deixar os requerimentos maturarem, eles vão ser analisados, vai levar um tempo. E aí você vai fazer aí o seu pezinho de meia aí à medida que você vai plantando ali, né, concessões futuras. Tá? Como é que a gente faz então nas aposentadorias para que a gente consiga monetizar, para que a gente consiga ter entrada de recursos financeiros no nosso escritório antes da concessão, tá joia? É uma aula curta, gente, mas é uma aula prática, tá? É uma aula que você provavelmente não teve na faculdade, provavelmente você não teve na pós e provavelmente você ainda não teve em livro nenhum, porque os livros não tratam disso. Então a gente está trazendo aqui aquilo que realmente funciona, onde o pneu toca no asfalto. Então você já entendeu como você vai identificar esse seu cliente, você já entendeu quais são os requisitos básicos para a aposentadoria e agora você vai entender como é que você pode estar monetizando com esse cliente. Aqui no nosso escritório a gente tem uma sugestão, você não precisa fazer e eu sei da dificuldade que é cobrar consulta. Então eu não digo para o cliente que eu cobro consulta, tá? Porque o cliente ele tem aquela mania de achar que advogado não cobra consulta. Ao contrário do que os médicos fazem. Então, como é que a gente faz? Para a gente que está começando a atrair o cliente, né, a gente fala, olha, não, se você vier e vai passar por um atendimento, eu vou fazer uma escuta, a gente vai ouvir a sua história, o cliente entrou em contato com você, e aí, se você não fechar nada conosco, a gente tem um valor de X, R$200, vamos botar aqui R$200, né, porque aí é o tempo da nossa hora. Agora, se você fechar com a gente não vai cobrar consulta de você, ok? Ok. Então isso já quebra a objeção da consulta, tá joia? E aí,
Como é que o cliente paga antes da concessão aqui no nosso escritório? Como é que a gente faz isso desde quando a gente começou a advogar, desde que eu pedi a exoneração do INSS? A gente explica ao cliente, olha, nesse seu caso aqui, eu falei para vocês aqui, ó, que ele tem CNIS, ele tem lacuna no CNIS, eu vou ter que analisar, eu vou ter que olhar, vou ter que organizar a casa. O cliente, ele entende que você vai trabalhar para ele, fazer esse estudo, que a gente chama aqui de análise previdenciária. A gente vai fazer esse estudo, né? Essa análise previdenciária. E aí a gente faz essa análise previdenciária, a gente fala, ó, essa análise previdenciária a gente cobra o valor de X. Você está começando, você vai ver qual é a sua tabela do OAB, tá? Mas em média aí, né, de R$600 é o salário mínimo, tá? É o que se cobra para fazer uma análise previdenciária. Então você pode cobrar, você troca aquela consulta que você cobraria R$200, R$300 por uma análise previdenciária. Ao final você entrega um relatório bem feitinho para esse cliente, o cliente fica satisfeito e você fala, olha, se você fechar comigo, aqui ó, se você divide o serviço em etapa. Primeira etapa, vamos lá? Primeira etapa, né? Então agora aqui a gente já está na parte prática mesmo de como transformar esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês em valor de dinheiro mesmo no seu bolso aí. Então primeira etapa é consulta, tá? Só que a consulta é só para dizer para o cliente o seguinte, eu não cobro consulta se você fechar comigo. Se você não fechar nada comigo, vai ter a consulta. Vamos dizer que seja uma consulta de R$200, tá? E eu vou falar para você, gente, seu cliente não paga porque você não cobra e depende só do previdenciário. Então, assim, em outra aula eu vou falar sobre isso, como você começar de forma eficiente, sem ficar estrangulado pela falta de cliente ou pelo êxito, tá? Mas, assim, cobre R$200 pela... daqui não dá para R$200, que se fosse R$20, mas cobre, você vai estar se valorizando, vai estar dando uma mensagem para o seu cliente que você se valoriza. Mas vamos lá, R$200, consulta. Ok? Se você fechar a consulta comigo, eu não vou cobrar essa consulta. Joia, beleza, né? Ah, professor, tá bom, mas e se ele fechar? Aí a gente vai para análise de viabilidade. O ideal aqui, o que a gente quer vender ao cliente, é vender mesmo, a gente está vendendo um serviço aqui, é a análise, tá? De viabilidade. Você pode chamar de qualquer coisa que você quiser, tá? Você, ao invés de chamar consulta, você pode chamar assim... taxa de atendimento, tem gente que trava com consulta, enfim, o nome que você quiser dar, se você quiser chamar de taxa Rei Pelé, em homenagem ao querido Pelé que foi embora agora, né, você pode chamar, não tem problema. Então, taxa de viabilidade, análise de viabilidade, eu gosto desse nome, análise de viabilidade, uma análise previdenciária, tá? Por quê? Para eu saber se vai ter direito ou não. E eu explico para o cliente, olha, eu vou trabalhar para você, a gente vai fazer essa análise, pode chegar ao final você não ter direito a nada, eu trabalhei de graça para você, isso não é justo. É um argumento simples, mas é lógico que o cliente entende. Ele fala, não, doutor, tudo bem, eu entendo. Quanto é que é? Né? E aí você pode fazer. Salomão, ó, aqui na minha região não dá para eu cobrar um salário por essa análise de viabilidade, tá? Mas eu não cobraria o mesmo que eu cobraria por uma consulta. Então você pode cobrar R$300, R$400 por essa análise de viabilidade. É pouco. Com o tempo, quando você tiver nome, quando você tiver mais moral na sua região, né? Quando você for mais conhecido, quando você já estiver dando resultado para os seus clientes em termos de concessão, um vou indicando o outro, você reajusta o preço. O importante é que você comece a ter uma entrada financeira, tá? Então, vamos fazer uma coisa aqui bem simples, essa análise de viabilidade, dentro de uma realidade que talvez você consiga começar aí, né? Você começa com essa análise de viabilidade em R$300, tá? Você fala, ó, eu cobro 150 pela consulta, se você não fechar nada comigo, se a gente fizer uma análise de viabilidade é 300 e aí você não precisa pagar mais nada. É dentro de um contexto, analisando o RH, vendo tabela da OAB, você que é advogado, tá? Normalmente aí você vai gastar 1 a 2 horas para fazer essa análise, dependendo aí da sua expertise, isso vai dar mais ou menos aí o que a OAB prevê, R$300. Mas claro que você pode cobrar ou com base na hora, mas você também pode cobrar com base no seu nome, no seu know-how, no seu tempo de mercado, e isso faz o valor do seu honorário subir. Mas eu estou aqui tentando incentivar você a ter um valor inicial. Faz sentido, gente, para você que está me ouvindo aí, você que está ao vivo, está fazendo sentido, dá um pouco de medo, tá? Mas você vai precisar ter alguma fonte de renda para sobreviver. E aí, daí que vem aquela fonte de renda que você consegue manter o seu escritório funcionando, tá? Enquanto você espera a concessão no administrativo ou no judicial, tá?
O Zé Roberto pergunta que quem não é advogado consegue trabalhar com previdenciário? Consegue no administrativo. Só que, Zé, você vai ter que tomar um cuidado, você não pode se dizer advogado, tá? Você vai prestar serviço previdenciário, a gente tem aí faculdades de serviços previdenciários que não formam advogados, são reconhecidos pelo MEC, mas a gente não tem uma lei que diga que você tem que ter uma formação específica. Ah, mas tem o despachante é muito específico, né? Você não pode impedir a pessoa de nomear um terceiro procurador. Não tem uma lei que diga que o procurador tem que ser parente, né? Que o procurador tem que ser alguém da família. Então isso abre um leque que é ser dentro das normas éticas. Você não fala, eu sou advogado, você consegue atuar, tá bom? Então, digamos que você bote aí esses R$300, tá? Nessa análise de viabilidade, e aí você tem outras opções, né? Que opção? Se você cobrar R$300 pela análise de viabilidade, você pode cobrar um salário para dar entrada, tá? R$1.300 atualmente, 1.320 agora, né? Para dar entrada no requerimento. Salomão, mas se eu fizer isso, eu afasto o meu cliente e tal. Não vou entrar nesse mérito dessa vez, porque eu preciso de um tempo de você na nossa formação para que a gente mude isso na sua cabeça. Então não vou entrar. Se você quiser experimentar, tiver coragem, você faz, tá? Eu faço desde quando eu comecei a advogar e dá super certo. Os clientes me valorizam, pagam o valor, tá joia? Mas você vai ter aqui R$300. Se você atender 10 clientes fazendo isso no mês, é possível ou não é possível você atrair 10 clientes, prospectar 10 clientes no mês? É possível. 10 clientes pagando R$300, você vai ter R$3.000. É um ótimo ponto de partida para a gente chegar aos R$10.000 por mês, todos os meses com prática previdenciária. Tá joia? Bom, então já fechei com o cliente. Como é que eu vou fazer questão de precificação do cliente? Olha, pessoal, cada região tem as suas especificidades. Como eu sou professor de alunos do Brasil inteiro, de cada região do Brasil, cada estado do Brasil tem alunos na comunidade, eu já sei que a média que o pessoal costuma cobrar é 3 benefícios, tá? Mais 30% dos atrasados, ok? Você pode cobrar assim. Então, 3 benefícios mais 30% dos atrasados. Professor, esses 30% dos atrasados, esses 3 benefícios, como é que é cobrado quando o benefício é concedido? Se sair tudo nos atrasados, o cliente paga direto do atrasado. Se não sair tudo dos atrasados, aí você senta com o cliente e organiza com ele para ele pagar o que ficar faltando. Essa semana aqui, eu tive uma concessão que a minha cliente ela teve R$2.800 de atrasado, mas os honorários totais dela eram quase 7.000, né? O que é que a gente fez? Ela passou para a gente R$2.000, nós combinamos para dela passar para a gente R$2.000 dos que ela ia receber de atrasado, e o resto a gente dividiu. A gente dividiu em 5 de R$1.000 para ela, né? Então, 5 não, 10 de R$1.000, de R$500 para ela. Foi uma divisão longa sim, professor? Foi uma divisão longa sim, a gente fez. E graças a Deus aqui tem dado certo, tá? Divide no cartão ou passa no fio do bigode, como a gente diz por aqui, né? A pessoa vai pagando mês a mês um boleto e graças a Deus a gente não tem tido problema com isso. A outra opção que a gente ofertou para ela, que acabou, que ela fechou com a gente, foi dar um desconto para ela pagar à vista. Então, ela pagou aí R$6.000 à vista no boleto, a gente emitiu o boleto, ela foi lá, pagou e quitou o débito que ela tinha com a gente aqui de honorários. Então, essas são possibilidades que quem está começando na prática previdenciária não sabe como cobrar, não sabe como fazer, e aí você acaba ficando refém do êxito. E eu não quero que você seja refém do êxito, porque se você ficar refém do êxito, você vai ter uma grande chance de ficar pelo meio do caminho. Não é todo mundo que tem gordura para esperar os processos começarem aí a rodar no INSS. Tá joia? Gente, então nós falamos das aposentadorias, trouxe aqui para você um panorama geral das aposentadorias, né? Falamos do que é que você precisa observar. E agora eu vou falar o seguinte, Salomão, eu tenho uma grande capacidade de atrair cliente, mas eu não tenho uma capacidade operacional. Então você vai precisar de uma parceria, tá? E aí na parceria você ganha metade, pelo menos, né? Diria metade, se é uma parceria, mas às vezes se você só indicar, você vai ganhar menos. Mas assim, se você faz a parte operacional, de atender o cliente, de acompanhar prazo e deixa o parceiro com mérito, você consegue captar vários clientes, passar por esse parceiro
e aí você consegue fazer essa roda girar. Segue essa mesma dinâmica, só que dividindo por 2. Tá? Então é muito importante aí que você saiba esse passo a passo básico para você poder identificar quem é o cliente de aposentadoria, fazer aí uma entrevista minimamente razoável, ver a questão da viabilidade, falar, olha, ele tem aí 15 anos de contribuição, já olhei, tem 180 meses de carência, tá? Não perdeu aí qualidade segurado, tem a carência mesmo, tem, ok, e aí você fecha e faça para um parceiro, né? Mandar um abraço aqui, passaram 2 amigos aqui, Dr. Márcio Hartz passou aqui agora, o Felipe também passou aqui, o Felipe MM aqui do Instagram, um abraço para vocês. Então, pessoal, dentro desse contexto, né, a gente vai agora para a organização processual, que é uma organização processual que você vai sempre observar nos seus requerimentos administrativos, que é qualificação, tá? Qualificação. Anote aí se você estiver anotando, qualificação. Vai ser certidões, ok? Vínculos e remunerações. Vínculos e remunerações. E você vai ter também aqui comprovante de endereço. Isso aqui é uma regra básica para qualquer tipo de requerimento que você vai fazer no INSS, tá? Claro, pessoal, cada tipo de requerimento vai ter as suas especificidades e as suas técnicas específicas. Eu estou passando aqui o geral para você, para que você possa operacionalizar, tá joia? Já está dando para sentir um pouquinho mais de confiança, está trazendo luz aí no seu pensamento com relação aos requerimentos. Está trazendo luz, comenta aqui, está trazendo luz, professor, está dando para clarear. Essa sequência, qualificação, certidões, vínculos, remunerações, comprovante de endereço, é como você vai organizar o seu processo para colocar ele dentro do sistema do meu INSS, tá? Na qualificação vai ser o RG, né? Ou CNH, mas preferencialmente RG, tá? Certidões, aí vai vir certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de união estável, né? Ou a certidão de óbito, onde você demonstra vínculo, você demonstra filiação, você demonstra relação de dependência entre segurado e dependente. Vínculos e remunerações, os documentos que demonstram a atividade, né, do trabalhador e aquilo que ele prestou que vincula ele ao INSS, que demonstra que ele é realmente segurado obrigatório ou segurado que contribui facultativamente, mas preenche os requisitos, né? Então você vai ter o segurado obrigatório ou segurado facultativo, demonstrando ali os vínculos, e comprovante de endereço, meramente declaratório, no caso de aposentadorias, ou se ele precisar demonstrar grupo familiar, dependência econômica, não pode ser declaratório, tem que ser documento formal, documento oficial, tá? Para esse seu cliente aí. Então, essa sequência aqui, mais para frente, nos nossos próximos encontros aí, a gente vai trazer como é que você vai organizar essa sequência, esse PAP, esse processo administrativo aí no INSS, tá joia? Vamos lá. Então, agora eu quero trazer para você o fechamento dessa nossa aula, tá? Com isso aqui, você já tem uma passando, né, uma visão geral das aposentadorias. Depois você vai ter que entrar e estudar cada aposentadoria específica, cada uma dessas aposentadorias, por demanda, sem agonia, tá? Então você vai entrar, vai estudar a aposentadoria, como é que ela vai abrir a IN, vai estudar na IN, depois você vai estudar a aposentadoria lendo os artigos da 8213, depois do decreto 3049, né, 3048 de 99, depois a IN 28, tá? E aí você vai consolidando esse seu conhecimento, tá? Mas o que eu quero trazer para você é essa visão geral para que você já possa operacionalizar e atuar com confiança na prática previdenciária, arrumando aí os 10 mil reais todos os meses com prática previdenciária. Então, se você ainda não se inscreveu, o treinamento mesmo aqui é só uma preparação para que você já chegue com afiado nos dias 16 aos dias 20, né, de janeiro agora. O link está na nossa bio. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e eu vou abrir agora para dúvidas, para bonificar você que está ao vivo e eu poder te responder, tá bom?
Então deixa eu ver se a gente tem alguma dúvida aqui, que foi passando aqui. Um abraço para todo mundo, você que está chegando agora. A gente está caminhando para o finalzinho desse nosso encontro, onde eu estou falando de aposentadorias concessivas, tá? Salomão Boanerges aqui, seu professor de prática previdenciária, né? Vamos lá, uma criança autista cujo pai é militar, a mãe não pode trabalhar porque precisa cuidar da criança, tem direito ao BPC? O pai militar provavelmente ele vai ter uma renda muito elevada, né? E aí isso vai impactar no cálculo de renda do grupo familiar do BPC, tá bom? Aí se você demonstrar que essa criança ela tem um gasto médico, um gasto com cuidado, com alimentação especial, com fralda, né? Aí você vai conseguir afastar a renda sim. E aí mesmo o militar tendo uma boa renda, você pode conseguir a concessão aí do seu benefício, tá ok? A Cris fez uma pergunta lá atrás, ela falou assim, professor, sobre a aposentadoria, se for híbrida precisa ter qualidade, não é? Precisa. A aposentadoria híbrida é aquela que leva em consideração tempos urbanos e tempos rurais. Ela é uma mistura das duas aposentadorias. Sendo assim, com a aposentadoria de segurado especial exige que o trabalhador esteja da qualidade de segurado no momento do requerimento ou no momento que implementou as condições para fazer o requerimento, essa exigência é transferida também para o requerimento urbano, tá joia? Então, nesse aspecto, sim, precisa da qualidade de segurado, tá joia? Para que você possa aí fazer, ter a concessão dessa aposentadoria, tá joinha? Onde eu localizo a IN 128 para consulta? No Google mesmo, né? No Google mesmo. Gilda, qual foi a sua pergunta, Gilda? Me perdoe, passou aqui, tá? Esperar só mais um pouquinho para ver se alguém manda alguma pergunta aqui sobre esse tema aposentadorias concessivas e aí a gente vai caminhando para o final, né? Já tivemos, graças a Deus, muita gente aqui, me surpreendeu. Estamos em recesso, claro, também estou em recesso, mas mais de 80 pessoas passaram aqui na live, né? E é muito bom ter gente interessada num conteúdo tão técnico, né? Porque não é um conteúdo de oba-oba, não é jogar conversa fora, é conteúdo técnico que você vai utilizar aí, né? E vai transformar não só a vida de quem você vai atender, mas a sua própria vida. Eu fico contente de poder ajudar vocês, né? Aposentadoria especial por ruído, junta PPP e LTCAT ou precisa do NEM também? Se você tiver, uma coisa que eu aprendi nessa vida com 10 anos de INSS, 14 mil processos analisados, é que se você tem a documentação e consegue apresentar, apresente. É melhor você pecar por excesso nesse tipo de documentação do que pela falta, porque vai gerar exigência. Então, se você apresentar os três, PPP, LTCAT e NEM, tá? E não precisar, o servidor desconsidera e não te pede nada. Agora, se você precisar e tiver que providenciar depois que deu o requerimento, você vai atrasar muito o seu processo, tá? Um abraço aí para a Cleia, obrigado aí pelo carinho, viu? Aquela do cálculo pelo direito adquirido. Olha, gente, quando você tem um direito adquirido, você vai fazer a análise com base lá no que você tinha lá em 2019, vai fazer o corte, mas tudo que você contribuiu depois, você vai poder levar para fazer a conta, é 100% daquilo que você tiver contribuído. O que a gente não tem é, depois que a pessoa se aposenta, ela não pode continuar pagando, na verdade ela paga o INSS, mas ela não pode usar aquele valor que ela pagou depois da aposentadoria para fazer um recálculo do valor do benefício, tá joia? Mas se é o primeiro pedido, se ainda não está aposentado, o que ela tiver contribuído vai entrar aí, né? Silva falou aqui, bons insights, né? Valeu, Silva. O INSS indeferia uma aposentadoria por incapacidade permanente. O EMA Advocacia pergunta o seguinte, alegando que não tem qualidade rural. O que fazer? Você vai ter que provar que o INSS está errado. Você vai ter que demonstrar por A mais B que há documentos, sim, que demonstram a atividade rural do trabalhador, do seu cliente, tá bom? Então você precisa, Emma, fazer aí essa demonstração, tá? De que há essa atividade rural. Doutora Priscila, muito bem-vinda, ela é nova aqui no perfil, diz que está achando a aula aqui sensacional, obrigado, viu? A Cleia diz que adquiriu o GPS, tá? O GPS Método PAC é um combo de cursos que a gente tem, básico para quem está começando, tá joia?
Mas eu quero ver vocês mesmo na comunidade Previdência na Prática. MEI sempre precisa complementar a contribuição, só precisa complementar a contribuição, Zé Roberto, se estiver pagando a menor, tá? Só que o MEI, ele, teoricamente, ele sempre vai ter que pagar o salário mínimo. Teoricamente não, ele tem que pagar salário mínimo, não gera a guia para ele com menos de salário mínimo. Então ele não precisa complementar. Ele vai complementar para quê? Para que se ele quiser levar o tempo para um serviço público, se ele passar num concurso, né? Se ele quiser entrar numa das regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, aí sim. Quem já possuía o direito adquirido pode aposentar pelo cálculo antigo? Sim. Pode sim, direito adquirido é direito adquirido. Gilda, não sei então se eu não entendi, tá bom? Ronaldo Garcia, um grande abraço, meu amigo, mestre da CPP aí, tá com a gente, tamo junto. Sobre a revisão da vida toda no administrativo, fale sobre isso. Olha, gente, a revisão da vida toda, anota aí, a revisão da vida toda com pedido do administrativo, caramba, isso eu acho que isso é uma boa, viu? Isso vai ser muito bom para nós advogados, porque eu não acredito que o INSS vá fazer a revisão como tem que ser feita, vai ter muito tiro no pé e a gente vai ter muito trabalho com isso. E então é bom, para nós é bom. Assim, infelizmente a gente tem a gente tem esse posicionamento, né? Quanto mais o INSS erra, melhor para a advocacia. O ideal seria que o INSS não errasse, fizesse tudo direito. Mas se o INSS só acertasse, a gente não ia trabalhar com previdenciário, a gente ia trabalhar com outra coisa. Porque a gente trabalha para corrigir as injustiças que o INSS comete. Essa da revisão, estou muito cabreiro, não estou com boas expectativas. Eu acho que o segurado que pedir a revisão sozinho vai dar um tiraço no pé. Né? Como provar tempo rural antes dos 12 anos? Gi, você vai apresentar a documentação dos pais, tá? Que demonstram ali que aquela criança já atuava na atividade. Resumindo, basicamente é isso. Mas você precisa ter contexto também. É sempre bom provar que na região específica é comum que crianças naquela idade, dos 8 aos 12, normalmente o INSS reconhece mais fácil dos 8 aos 12. Né? O INSS aceita assinatura por impresso digital, por impressão digital, segurada analfabeto. Aceita, mas o advogado pode assinar, né, pelo INSS, pelo segurado. Então, se você é advogada, você pode sim assinar. A Cris pergunta como fazer para entrar na comunidade. Esse evento que está acontecendo aqui é para você saber se você quer ser da comunidade ou não. Tá? E ao final dele a gente abre vagas aí para a comunidade Previdência na Prática, a maior comunidade de previdenciaristas do Brasil. Ele já tinha o direito adquirido, mas só requereu agora. O antigo cálculo é mais vantajoso? Aí depende. Você vai ter que sentar com esse cliente e fazer um planejamento previdenciário. É a hora de você ofertar para esse cliente o planejamento previdenciário. Né? E aí você vai ser remunerada por isso. Sugiro aí pelo menos uns R$3.000 você cobrar nesse planejamento, tá bom? Vale Crise, eu acho que é assim, um abraço, ela disse que eu sou o melhor, quem me dera, né? Gilda, já respondi. Edila, nossa sócia parceira aqui da CPP também, ganhamos com os erros do INSS, exatamente, é isso. Meus queridos amigos e amigas, muito obrigado pela audiência, pela paciência de vocês. Essa semana aí, dia sim, dia não, ou quase todo dia, fique de olho nos stories, eu vou estar anunciando o tema das aulas, tá? Que a gente vai estar fazendo para que você chegue do dia 16 ao dia 20 afiado para a gente alcançar, sim, os 10.000 por mês com prática previdenciária. Tem muito trabalho, não vai ser fácil, não tem atalho, tem técnicas, tem estratégias que fazem você alcançar isso mais rápido, né? Então, as duas últimas perguntas aqui que eu vou responder, uma do Tiago. Para fim de comprovação de união estável no requerimento de pensão por morte, podemos utilizar uma declaração como um dos documentos exigidos pelo INSS. Se essa declaração foi feita em vida do segurado, sim. Do segurado que falece, vai deixar o instituidor, né, que vai deixar a pensão, sim. Se for pós-óbito, na prática, no administrativo, não tem peso. Né? Cálculo de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência continua pela regra anterior da reforma? Sim, 100%. Uma pessoa com deficiência é a melhor aposentadoria que tem. Tá? Qual o programa mais confiável para fazer o planejamento previdenciário? Você vai ter que testar. Aqui nós usamos o Previous, nós usamos também o IEPREV Cálculo. Tá?
São dois excelentes, assim, acaba que um complementa o outro, só que não dá para você assinar tudo, né? Kátia, um abraço. E é isso. Vamos ficando por aqui, tá? Você que chegou depois, a gente se vê ao vivo em breve. E se você chegou agora, assista a aula desde o começo, tem muita informação útil aí que vai abençoar a sua vida, a sua prática previdenciária e te ajudar a chegar nos 40, 50, 60, na verdade nos 10 mil reais inicialmente aí de prática previdenciária. Se ainda não nos segue, clica aqui, segue. E nós estamos abrindo um canal novo, talvez você já esteja vendo esse vídeo no nosso canal novo só para a prática previdenciária. E eu quero pedir muito a você que se assistiu essa aula até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.